Olá, sou Mário José Fórmula Júnior, arquiteto e urbanista, e hoje eu falarei da teoria das cores dentro da disciplina de composição gráfica do curso técnico de design de interiores. Pois bem, quando a gente fala de cores, quando a gente entra nesse assunto, é normal, num primeiro momento, a gente acreditar que a cor ela é uma propriedade do objeto. Como a gente fala, por exemplo, vamos pegar uma bolinha como exemplo? Uma bolinha, ela tem um peso, uma medida, uma cor. E aí a gente acredita exatamente nisso, que aquela cor é parte da propriedade do objeto. Aristóteles, o primeiro filósofo a tratar das cores, a primeira pessoa a estudar as cores, ele classificou a cor como sendo, sim, uma propriedade do objeto, como é normal, é um conhecimento comum, inclusive até nos dias de hoje. As pessoas acreditam que a cor ela está relacionada com o objeto. Você pode escolher uma camisa vermelha, uma camisa cinza, uma camisa verde, por exemplo. Aí, a gente já colocou a cor como uma característica do objeto. Mas e se eu te falar que não, a cor ela não é uma característica do objeto? Uau, aí vem uma indagação. Professor Mário, o que você está falando? Que loucura é essa? Como não? Então, anos mais tarde, Leonardo da Vinci, o famoso pintor, né, pintou Mona Lisa, entre outras obras, fez grandes descobertas. Um dos seus estudos falava justamente sobre as cores. Para Leonardo da Vinci, a cor ela é um atributo da luz e não do objeto. Isso explicaria para Leonardo da Vinci porque, ao expormos um objeto a uma luz de vela, por exemplo, uma luz mais amarelada, aquele objeto tem uma cor diferente. Você pode, inclusive, fazer esse teste fotografando o mesmo objeto com o seu celular no sol e dentro de casa. É um experimento que você vai notar, vai perceber que há diferença nas cores ali do que foi fotografado dentro, do que foi fotografado fora. Leonardo da Vinci percebeu isso lá no passado, que a luz da vela produziu cores nos objetos diferentes das cores do mesmo objeto exposto ao sol. Olha que interessante. E aí ele começou a estudar isso. Como essas cores, porque essa variação. Então, para Leonardo da Vinci, ele fez, lá no passado, uma descoberta em que a cor que nós vemos no objeto é a cor que o objeto a cor que o objeto revela para a gente de acordo com a luz e não sobre a cor como ele ter a cor. Falando assim ainda fica muito vago, né? Pois bem, então vamos dar mais um passo à frente na história e entender melhor como isso acontece. Isaac Newton, o físico, também conhecido por vocês. Quem passou pelo ensino médio, quem se formou, tem o segundo grau, com certeza em algum momento já se deparou com esses nomes. Aristóteles, Leonardo da Vinci e agora Isaac Newton. Isaac Newton, ele fez aquele famoso teste de passar uma luz branca do Sol num prisma que abriu as cores do arco-íris. Acho que todo mundo já, até aquela banda famosa, Pink Floyd, né, tem na capa do seu disco o experimento de Isaac Newton. Então, Isaac Newton passou um feixe de luz branco e percebeu que ao passar pelo prisma, abriam-se as cores do arco-íris. O arco-íris que nós vemos, inclusive, é isso. É a luz que passa por gotículas de água na nuvem e abrem as ondas, a direção da luz se abre e nós podemos ver diferentes cores dentro após essa passagem do feixe de luz pela água. Então, Isaac Newton percebeu isso, mas tá, professor, você concluiu isso, mas e o que tem a ver com a cor do objeto? Então, Isaac Newton conseguiu perceber que a luz, a cor que nós vemos, é a cor que o objeto não conseguiu absorver. Nos experimentos de Isaac Newton, ao expor diferentes luzes em objetos, ele percebeu que a cor é refletida quando o objeto ele já recebeu todas as cores. Ele pegou a cor branca, aquela cor que está batendo nele, a cor da iluminação, ele absorveu
todas as cores, todas as frequências de onda, os comprimentos de onda das diferentes cores, ele absorveu e aquela cor que ele deixou escapar é a cor do objeto. Por exemplo, a cor vermelha é a cor que tem o maior comprimento de onda e a menor frequência. Entramos na física. É pouquíssimo tempo para explicar isso, mas comprimento de onda é o tamanho dessa onda e a frequência, a quantidade de vezes que ela acontece dentro de um segundo. Essa frequência de onda, quando a luz bate, ela libera, por exemplo, a cor vermelha, entende-se que o objeto ele absorveu todas as outras cores e a única que ele não conseguiu absorver foi a vermelha, e é por isso que o teu olho consegue ver o objeto daquela forma vermelha. Quanto mais branca a luz, ou seja, mais próximo à luz do sol, mais próximo da cor real do objeto, né, que seria a cor pura que a gente iria enxergar. Isaac Newton, ele conseguiu nos passar essa informação, mas ainda fica vago. Pera, professor, mas como que a gente vê essa... Então, quando o objeto recebe a luz, absorve as cores, as luzes de cores diferentes e deixa uma escapar, vamos supor a vermelha, ela vem para o teu olho. Teu olho recebe, a luz passa pela retina e lá atrás nós temos sensores que recebem essa onda em sua frequência e seu comprimento, ou seja, recebe um estímulo no olho, transmite isso para o teu cérebro, esse estímulo que ele recebeu, e teu cérebro cria essa cor ali dentro. E é por isso que alguns animais não enxergam todas as cores. É por isso que diferentes animais com diferentes sistemas ópticos veem cores diferentes. O seu cãozinho, ele não sabe se a roupinha que você comprou é rosa ou é azul, ou é um verde. Ele não vai conseguir fazer essa combinação, porque o olho dele não recebe essas frequências de luz. Assim como nós também não enxergamos todas as cores que são existentes, porque algumas cores, algumas frequências de onda, o nosso olho não consegue captar. Interessante, não é? É um assunto... Mas e aí? Dentro dessas cores, dessa emissão e dessa absorção de cores, a gente chega a uma conclusão. Sabe aquele objeto preto, quando você coloca no sol? O preto, ele é a ausência de todas as cores, ou seja, o teu objeto absorveu todas as cores e não deixou escapar nenhuma. Esse objeto, ao absorver todas as cores, passa a ser um objeto quente. Ele recebe mais calor, ele guarda mais energia. O branco, que é a ausência, o branco, que é a presença de todas as cores, quando você vê a cor branca, você está vendo todas as cores. Quando ele bate num objeto branco, se você está conseguindo ver todas as cores, é porque aquele objeto não reteu nenhuma. Ele deixou todas as cores que bateram nele refletir em direção ao seu olho. Então, o que acontece? Ele esquenta menos. Por quê? Porque ele retém menos energia. Olha que legal. Talvez o conhecimento comum é, você sabe que o preto esquenta mais, o branco esquenta menos no sol, mas é por isso. É essa a explicação. Ele retém menos cores, ele libera mais cores. Aí você consegue chegar nesse entendimento. Foi Leonardo da Vinci que propôs as primeiras cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. Olha que engraçado, antes disso nós tínhamos o verde como uma cor primária e não mais. Foi visto que a cor verde ela é resultado da junção de outras cores primárias, não é mesmo? E hoje o nosso entendimento de cores primárias, elas variam um pouco. Nós temos as cores aditivas e as cores subtrativas. As aditivas são aquelas de tela de computadores. Nós temos o verde, o vermelho e o azul. São cores primárias aditivas. São cores que fazem acender. Por isso que a junção delas resulta no branco. Se a gente juntarmos os três numa tela de celular, por exemplo, nós teremos o branco. E as cores secundárias são aquelas resultantes da junção das cores primárias no RGB, Red, Green and Blue. São as aditivas. E nós temos também as subtrativas, que são aquelas das impressoras. A junção das cores subtrativas, elas vão fazer
gerar o preto, porque uma folha de papel precisa do preto. Eu agradeço